Você já sabe calcular o desvio padrão populacional, mas é necessário você conhecer também o desvio padrão amostral. Não esqueça que o desvio padrão populacional é simbolizado por sigma e sigma elevado à segunda é a variância. E no caso, quando você tem a variância, que seria uma variância populacional, sigma à segunda, aqui nessa fórmula aparece um n. Quando você troca esse n para n menos 1, nós chamamos essa relação, vamos chamar aqui de uma variância, não é mais populacional, e sim uma variância amostral. E no caso dessa variância, nós vamos simbolizar ela por S elevado à segunda, onde esse S é o meu desvio padrão, mas não é populacional, é o desvio padrão amostral. Então não esqueça, quando aqui aparece sigma, é nada mais, nada menos que o desvio padrão populacional. Quando for da sua amostra, o desvio padrão amostral, você vai simbolizar por S. S elevado à segunda é essa relação, e nesse caso, quando for amostral, aqui não será N, e sim N menos 1. Então, eu estou te dizendo que a ideia é a mesma do desvio padrão populacional. A diferença é que aqui será simbolizado por S quando for da amostra, e aqui não é N, e sim N menos 1. Só para você entender realmente que é a mesma situação, vamos considerar essa questão aqui. Determine o desvio padrão amostral do nível de colesterol de 5 pessoas. Nesse caso aqui, ele já forneceu aqui os valores. Basta você começar calculando sempre a sua média. Então, você vem aqui, vai calcular a sua média. É uma média aritmética simples. Você vai somar aqui, ó, 260 mais 160 mais 200 mais 210, mais 240 e vai dividir pela quantidade que vale 5. Você vai realizar agora essa soma aqui, vai dar 1070, ao dividir por 5 vai dar 214. E aí você acabou de obter a média. Agora que você calculou a sua média aritmética, está na hora de você calcular os chamados desvios absolutos. E basta fazer o maior menos o menor. Assim, ó, 260 menos 214. Essa diferença vai dar 46. Aqui você vai fazer 214 menos 160. Vai dar 54. Aqui, 214 menos 200 vai dar 14. Aqui, 214 menos 210 vai dar o valor 4. E aqui, 240 menos 214 vai dar o valor aqui de 26. Após você calcular os desvios, aqui os desvios, você vai fazer agora a sua variância. No caso, a sua variância, no caso, não é populacional, e sim amostral. Aí você faz assim, simboliza por S. Então, meu S elevado à segunda será o seguinte. Você vai pegar esse 46, vai elevar à segunda, vai pegar o 54 elevar à segunda, o 14 à segunda, o 4 elevado à segunda e o 26 elevado à segunda. E vai dividir isso aqui não por 5. Essa é a diferença. Se fosse aqui populacional, você ia dividir por 5. É por isso que a gente tem aquela ideia. Qual a ideia? Que a nossa variância é a média dos quadrados de cada desvio. Então, a gente pegaria esse valor e ia dividir por 5. Mas isso quando é populacional. Quando for da sua amostra, como eu tenho 5 elementos, você não vai dividir por 5. Você vai dividir aqui por 4. Então, essa é a grande observação da nossa aula de hoje. Cuidado, pergunte para o seu professor qual é. É a populacional? É a amostral? Porque se for populacional, você divide por 5 aqui e simboliza por sigma elevado à segunda. Agora, quando for da sua amostra, se você tem uma quantidade n, você vai dividir aqui por n menos 1. Agora, você vai resolver essas contas e aqui em cima, você vai ter um valor, esse valor aqui em cima vai dar 5.920. Isso aqui dividido por 4. Agora, você vai ter aqui essa nossa divisão, você vai ter aqui 1.480. Então, você pegou 5.920, dividiu por 4, deu o valor aqui 1.480.
Está na hora agora de você pegar esse 2, passar para o outro lado, porque aqui você achou a sua variância amostral. Ah, mas eu quero desvio padrão. Aí você sabe aqui, ó, está uma potência, passa uma raiz, o seu S é a raiz quadrada de 1480. E esse valor, você vai digitar na sua calculadora, será de aproximadamente 38,47. Então, aqui você tem o seu desvio padrão amostral. Então, não esqueça, tá bom? A diferença entre o desvio padrão populacional e o amostral. A conta é quase a mesma situação, a única diferença é aqui. Lá, quando é populacional, você divide por N. Aqui você divide por N menos 1. Como eu tinha aqui 5 pessoas, você não vai dividir por 5, vai dividir aqui por 4, quando for o desvio padrão amostral o seu interesse. Lembra que essa é a segunda, é a sua variância. E aqui, quando você passa a raiz quadrada, é o seu desvio padrão, no caso aqui da sua amostra. Te espero na próxima aula. E eu vou falar uma próxima aula, eu vou aproveitar esse quadro aqui para a gente conversar logo sobre o coeficiente de variação. Te espero. Epa, não vai embora, estou aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixa seus comentários aí, aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima aula.